Oi de casa. Olá, gente. Estamos de volta. Martins Andrade e você, aqui pelo nosso canal do YouTube e também pelo Facebook, onde a gente está voltando, retornando. Eu sou Martins Andrade, sou radialista em Fortaleza, já tendo atuado em várias emissoras aqui da capital. Também já fui colaborador do jornal Tribuna do Ceará, na época que o meu amigo Paulo Caran era o superintendente, né? A gente andou escrevendo algumas coisas por lá, tanto na parte de editoria quanto notícia esportiva, e de tal forma que nós estamos aqui de volta, falando sobre esse futebol cearense, Ceará, Fortaleza, Ferroviário, e como a gente fazia no rádio, o nosso programa tinha a participação do ouvinte, né? Primeiro a gente falava do futebol cearense, as notícias, os resultados, as coisas todas. Depois a gente tinha o eco da arquibancada, né? É onde o torcedor participava, dando a sua opinião. E também no final do programa, que era um programa de 2 horas de duração, nós tínhamos o Fora Futebol, que era um assunto totalmente desligado do futebol. Porque eu sempre achei um absurdo você falar 2 horas de futebol e não tirar aquela alienação do ouvinte, né? Então eu sempre falava, tinha o Fora Futebol, que era um assunto sobre economia, política, policial, qualquer coisa que tivesse assim um, uma coisa boa para se falar, né? Um assunto quente para se falar, eu discutia, falava no Fora Futebol. E nós estamos de volta aí pelo canal do YouTube, Martins Andrade Você acessa Martins Andrade Você, pelo YouTube e também pelo Facebook. Vamos falar desse futebol cearense também, e vamos falar de Ceará, Fortaleza, Ferroviário, e também, se der um tempinho, a gente fala sobre a gente discute alguma coisa no Fora Futebol, não é? Onde você está? Como é que eu vou saber? Você não tem um telefone para ligar para cá, mas tem o nosso canal aí, você assiste, deixa o seu like, né? Deixa o seu like, deixa um comentário e compartilha para que mais pessoas possam saber que a gente está de volta falando de futebol cearense, né? Compartilha o nosso vídeo aí com seus amigos, né? Para que eles tomem conhecimento, né? E falando de futebol cearense, nós tivemos sábado o Ceará enfrentando o Paysandu no Castelão e o Fortaleza enfrentando o Palmeiras, né? Negócio sério. O resultado do Ceará foi ótimo, né? O Ceará, como a gente falou, o time que vem crescendo, o time que cresce do meio do campeonato para o final, geralmente ele é bem sucedido. Eu já falei isso aqui uma vez, tem vídeo meu falando sobre isso, que todo clube que começa a crescer do meio para o fim, ele tende a obter seus objetivos. Embora o Ceará tenha, nesse crescimento, no meio desse crescimento, já do meio do campeonato, da segunda fase da Série B, ele tenha tido alguns tropeços, fruto de erros, de jogada, aquela coisa comum do futebol, né? Errou, quem erra menos ganha o jogo, quem erra mais perde, né? Então teve o jogo anterior a esse, né, que o zagueiro do Ceará foi rebater uma bola e rebateu mal no pé do atacante, ele fez o gol. Tem essas coisas, mas é um time que vem crescendo. 2-1, ganhou de 2-1 do Paysandu. Seu técnico tem que fazer alguns ajustes ainda na equipe, porque o Ceará tem um bom ataque, mas a defesa aqui e acolá fica numa situação complicada, né? Então, esse ajuste, ele passa pelo meio de campo, se eu fosse treinador, pelas atuações que está tendo, quando entra no segundo tempo, pelas atuações dele, eu colocaria o Richarlison de começo, né? Que é um volante tático. No começo do campeonato, ele andou falhando muito na marcação. Aquela história eu já falei aqui, do time sair correndo atrás, para trás. O time sair correndo para trás, né? Que é o terror dos treinadores, é o time sair correndo para trás. Ele perde a bola e aí é lançado o atacante e todo mundo sai correndo atrás porque para evitar esse tipo de coisa. Então, no começo do campeonato, o Ceará tomou muito contra-ataque desse jeito, saiu correndo atrás do time adversário. Melhorou muito, né? E agora, com essas entradas do Richarlison, ele tem tido uma eficiência muito boa, né? Então, acho que está na hora dele começar o jogo para o time do Ceará. Tem dado um pouco mais de eficiência naquela marcação e até em saída de bola, né? E o Ceará venceu de 2-1.
Poderia ter ampliado mais se não fosse, se o atacante, aquele atacante do Ceará fosse um pouco mais, tivesse um pouco mais de calma na hora de bater na bola, né? E parece que fecha os olhos. Eu me lembro bem que eu era juvenil, aí o treinador, às vezes, o atacante, nossos amigos, o atacante pegava a bola, assim, de dentro da grande área, aí batia embaixo da bola, a bola ia lá no céu, né? Aí o treinador chegava e disse, tu fechou os olhos, foi na hora que foi bater? Parece que é assim, o cara fecha os olhos, acerta a bola, não sabe para onde vai, não é? Tem que olhar, antes de você bater, você tem que olhar para onde vai chutar, de preferência que ela saia um pouco rasteira, abaixo do travessão, porque se ela sair abaixo do travessão, ela vai para dentro do gol, né? Então, esse tem que caprichar, alguns atacantes têm que caprichar. E o Puga, né? O Puga voltou de novo a ser o jogador fundamental para o Ceará. Fez 3 jogadas ali que eu vou te contar, jogada de craque, né? Com habilidade e velocidade. E ele é uma pulga mesmo. Sabe aquela pulga que você fica procurando aqui na camisa e você não encontra? Sabe que ela tá ali, mas você não encontra? É o Pulga. É um jogador que tem uma perseverança muito grande, velocidade, habilidade e um faro de gol, né? O gol dele ali, aquela bola, ela sempre passa. A bola que vem de fundo, do outro lado, se o atacante que tiver, a bola vem do lado direito, se o atacante do lado esquerdo tiver cuidado, ela vai passar, ela vai sobrar. Bola alta, bola de primeiro pau alta, se o atacante que está atrás no segundo pau tiver cuidado, ele faz o gol, porque ela passa. Eu digo isso porque eu fiz muito gols assim, jogando no subúrbio, né, essas coisas todas. Fiz muito gol. E o Pulga tem essa virtude. Ele tá ali e a bola vem, sobrou, ele mete o pé, gol, não é? Além de ele ter sido um grande jogador durante a partida, ele foi também excelente nas finalizações. E o Ceará venceu 2-1, tá aí, quinta colocação. Infelizmente ainda são 2 pontos, né? E o campeonato está se aproximando do final. Os adversários que vão jogar que vão disputar, que estão ali no grupo 4, nos 4 primeiros colocados, eles têm partidas ainda que vão disputar, e o Ceará não pode mais perder nada, tem que enfrentar com muita seriedade esse final de campeonato para lograr sua classificação. Eu ainda acredito, certo? Eu acredito muito. Agora tem que ter a virtude do pessoal dentro de campo. Eles têm que ser um coletivo forte para poder chegar a essa meta. E o Fortaleza também. O Fortaleza jogou sábado contra o Palmeiras. É um absurdo, né? Aquilo que a gente viu contra o Palmeiras. Um jogo anterior, foi o Ceará que tem uma jogada dentro da grande área que a bola pegou na mão aqui no braço do zagueiro e não foi marcado nada, né? E outras partidas também. A gente fica assim meio curioso, e eu mais ainda, porque na minha experiência de repórter, eu fui repórter durante muito tempo, não é? Aquele repórter ali de beira de campo, o terceiro repórter que fica pegando autoridades, conversando e tal. E eu me lembro, só fazendo um intervalo aqui desse jogo do Palmeiras, para especificar por que esses clubes são beneficiados pela arbitragem. Eu vou dizer. Eu era repórter por volta de 94, 95, e teve um clássico no Castelão, e eu chegava cedo, abria a jornada com o Tom Barros. Os repórteres dos clubes ficavam lá na sede dos clubes, né, nas concentrações, e eu abria a reportagem com o Tom Barros me pedindo aquela coisa toda. E teve um jogo que nós chegamos cedo para fazer a abertura, e eu fui para a sala, não tinha ainda muita gente, né, no Castelão, e eu fui para a sala da FADEC, onde o presidente era Fares Lopes. Presidente da FADEC, presidente da federação era Fares Lopes. Esse depoimento meu é uma coisa para a história do futebol cearense. Os historiadores do futebol cearense podem pegar esse depoimento meu e catalogar como uma das coisas sérias do futebol brasileiro. Então chegou lá o pessoal do Calouros, do América, aí começaram a conversar, e eu em pé, com o microfone aqui embaixo do sovaco, como a gente bota, né? Braço cruzado, o microfone aqui. Aí, presidente, o senhor tirou, fazendo força, já tirou o Calouro, rapaz. Está tirando os clubes daqui. São clubes de tradição, o senhor está rebaixando todos os clubes daqui. Aí o presidente Fares Lopes olhou para mim bem sério e disse assim, olhando nos meus olhos, disse assim, olha, você é repórter,
E o que eu vou dizer aqui, se você disser, você botar no rádio, nunca mais você entra aqui. Aí eu também fiquei calado aqui, abri o microfone, dava aqui debaixo do sovaco, né? Eu abri o microfone. Aí ele virou-se para os caras e disse assim: olha, aqui de Fortaleza, eu só quero 2 clubes no Campeonato Cearense. Eu só quero 2 clubes. O resto eu vou rebaixar tudinho. Aí eu sou torcedor do Ferroviário, né? Rapaz, aquilo me deu um gelo. Ali, eu olhando pro cara com o microfone. Quando eu abri o microfone, lá em cima o Tom Barros estava abrindo a jornada e ficou: tem microfone aberto, tem microfone aberto. Aí o Valdenir foi o menino lá, fechou o meu microfone e não saiu a famosa frase do Fares Lopes, dizendo que aqui de Fortaleza ele só queria 2 clubes. Mas por que, presidente? Perguntou. Mas por que, presidente? O Ferroviário é um grande clube, não sei o que e tal. Só quero 2 clubes. São eles que pagam as minhas contas. Esse depoimento meu, eu falei também já em rádio, mas as pessoas passaram despercebido. Por quê? Porque Ceará e Fortaleza pagam as contas da federação. Eles lotam o estádio e pagam as contas. A federação ganha o dinheiro dela ali. E o Ferroviário não cumpria isso. Então, levando isso para o cenário do futebol brasileiro, por que Palmeiras é beneficiado? Arranja um pênalti. Por que o Flamengo é beneficiado? Arranja um pênalti. Por que arranja um pênalti para o Corinthians? Arranjam jogadas para o Corinthians. Apesar do Corinthians estar lá embaixo, hoje vai ser rebaixado. Mas por que arranjam isso? Porque eles pagam as contas. Você sabe quanto é um cartaz daquele, uma propaganda daquela na beira do campo, de um jogo Flamengo-Corinthians, Flamengo e Palmeiras, Palmeiras e Corinthians? Você sabe quanto custa? É um absurdo. Então, baseado naquilo que eu ouvi do presidente Fares Lopes, falecido presidente Fares Lopes, o falecimento das pessoas não apagam as suas atitudes, as suas coisas, os seus defeitos, não apaga, né? Então, ouvindo aquilo, eu posso trazer isso para o dia a dia do futebol brasileiro. Porque aqueles 2 pênaltis contra o Fortaleza foram marcados, se uma jogada num jogo anterior de um clube de futebol cearense aconteceu pior ainda, o cara quase domina a bola aqui no braço e não foi marcada a penalidade. Você está entendendo? Porque aquela penalidade em cima daquele jogador do Flamengo naquele tempo, que o cara empurrou o zagueiro do Fortaleza, depois ele foi lá e tropeçou nas pernas do zagueiro que estava caído e o cara deu o pênalti. Porque se o Flamengo sair da liderança, se o Flamengo não for disputar a liderança, a renda não paga os custos da CBF. É esse o meu entendimento, baseado no que eu ouvi aqui do presidente da Federação Cearense na época. Eu estou vendo esse jogo, revendo, voltando a falar do jogo Fortaleza e Palmeiras, das imoralidades. Aquilo é imoralidade. Aquilo aquela chamada imoralidade. O cara jogou a bola do lado e aproveitou que o zagueiro encostou nele e já foi caindo, se jogando, e o árbitro deu pênalti. A bola, o cara veio na direção do gol e o cara botou a mão assim. O problema da bola é que a bola não foi para a mão dele, foi para o cotovelo. Mas o zagueiro, na hora que a bola é chutada, é muito rápido. Quando a bola foi chutada, que o Pikachu levou a mão para o rosto, ela veio embaixo e bateu no cotovelo. Mas foi uma atitude de defesa. Ele não botou aquele cotovelo ali para desviar a bola, não é? Qualquer menino velho de árbitro de beira de campo de subúrbio interpretaria aquilo desse jeito. Mas o juiz marcou, o árbitro marcou a penalidade máxima. Então, são essas pequenas coisas que se tornam monstruosas no futebol, certo? Essa proteção, porque se tirar Palmeiras, se tirar Flamengo, se tirar Corinthians de uma final, os grandes clubes de futebol brasileiro, se deixar de ir para a final, a federação tem, a CBF tem prejuízo. É por isso que tem que empurrar os grandes para essas finais, né? Então, voltando aqui à nossa palavra, o Fares Lopes queria tirar o Ferroviário da primeira divisão. Ele queria tirar, e o Ferroviário foi mesmo para a segunda divisão, já disputou a segunda divisão aqui, aquela coisa toda, porque o Ferroviário, a torcida era muito grande. Me lembro do campeonato de 68, que o Ferroviário lotou o estádio, o PV, né? Mas aí depois foi caindo, porque custou muito, não renovou a torcida, né? Então, se essas pequenas coisas no futebol se tornam monstruosas. E a gente encerra por aqui. Onde você está? Como é que eu vou saber?
você assiste o nosso vídeo aí, Martins Andrade, e você no YouTube, e Martins Andrade, você também no Facebook. Deixa o seu likezinho, aquela mãozinha para cima, você vai lá e dá um clique. Faz o seu comentário lá, se gostou, se não gostou. E também compartilha. Bota para os seus amigos assistir um pouquinho. O tempo aqui eu estou olhando, dá uns 15, 20 minutos, mas dá para você assistir porque não cansa, né? Eu estou falando de futebol cearense, aquela coisa todinha, as coisas que eu já passei também como repórter e essas coisas todinhas, né? Então um abraço para vocês, a gente se encontra aí na próxima.